noite para todos que estão nos assistindo, nos acompanhando. Obrigado pelo privilégio, pela oportunidade de tê-lo nesta mais um encontro que nós temos aqui pela Primeira Igreja Batista aqui em Jacutinga. Obrigado pela sua participação, pela sua visualização. Talvez você não estiver ao vivo no canal agora, seja bem-vindo também na sua disposição, naquilo que você tem dispensado na palavra de Deus, em aprender. Obrigado também pelo privilégio, primeiramente a Deus, de nós podermos compartilhar uma porção das Escrituras. Nós estamos aí, então, na série de mensagens chamada Solos. E hoje nós vamos concluir a parte 2 desta mensagem. Nós estamos estudando aí a parábola de Mateus, capítulo 13, a parábola do semeador. Nós estamos ali meditando nessa parábola. Domingo passado, nós iniciamos a série, iniciamos esta mensagem, melhor dizendo, ali na parte 1, e hoje nós finalizaremos, então, esta mensagem com a parte 2. Nós estamos aí, mais uma vez, falando de Mateus capítulo 13. Então, se você puder nos acompanhar com as Escrituras, será muito bom. O nosso objetivo, então, é de fortalecer a sua fé, firmar a sua fé, fortificar a sua vida em Cristo Jesus, e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, e que nesse tempo de crise que nós estamos vivendo, desta pandemia, nós sejamos aí fortalecidos. A igreja do Senhor, ela está com os seus templos de portas fechadas. Nós temos observado isso, algumas em outras situações com restrições, enfim, cada contexto na sua realidade. Mas nós temos que lembrar que a igreja do Senhor, ela permanece, porque a igreja do Senhor somos nós. Você que está na sua casa é a igreja do Senhor. Cada casa é um lar, cada casa é uma igreja, cada crente é um ministro, e nós temos o privilégio de juntos meditarmos na palavra de Deus, temos o privilégio de juntos compartilharmos. Então, através desta ferramenta, deste canal, desta tecnologia que nós temos à disposição de nós vamos, então, transmitindo, compartilhando e crescendo e se desenvolvendo na graça e no conhecimento da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós estamos ao vivo neste momento para compartilhar aquilo que Deus tem falado no nosso coração. Vamos orar nesse momento? E sou muito grata a Deus pelo privilégio de você estar conosco também, para que juntos possamos crescer. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de nós estarmos aqui, pelo privilégio de nós lermos a sua palavra, vamos meditar mais uma vez na sua palavra, e que o Senhor enriqueça e fortaleça os nossos corações em nome de Jesus. Que o Senhor também fortaleça, Deus, a nossa fé, o nosso coração, que nós não intimidemos com toda essa situação que estamos vivendo, pelo contrário, que sejamos cada vez mais fortalecidos, que a nossa fé continue crescendo para a honra e glória do Senhor. Essa é a nossa oração. Abra o nosso entendimento, abra as nossas mentes, que o Espírito Santo que habita no nosso coração venha tocar em nós, ministrar em nós, para que nós sejamos ainda cada vez mais crescentes no conhecimento do Senhor, crescentes no conhecimento da Tua Palavra. Que a nossa espiritualidade, que a nossa maturidade cresça a cada dia, Pai. Essa é a nossa oração, que nós fazemos neste momento, gratos, no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Vamos ler então a palavra de Deus? Estamos meditando em Mateus capítulo 13, e a partir do versículo 1, as Escrituras, então, nos informam da seguinte maneira. E nós vamos aqui dar continuidade no tema de hoje, solo rochoso, parte 2. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte
parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui nós vamos ler, e depois nós daremos, então, continuidade naquilo que nós temos para compartilhar hoje. Então, quando nós iniciamos essa série de mensagens, você que talvez não tenha acompanhado desde a primeira série, nós comentamos sobre o que é uma parábola. É uma história contada para explicar uma verdade complexa. Jesus, então, ele utilizava em algumas ocasiões este método de ensino para as pessoas que o seguiam. Em particular, o mestre, ou seja, Jesus Cristo, explicava com detalhes aos seus discípulos. A primeira e extensa série de parábolas foi então apresentada em um dos dias mais ocupados, uma agenda muito cheia no ministério de Jesus. O registro aqui em Mateus apresenta uma lista de pelo menos 7 parábolas que assim é apresentada. Mas então nós falamos o que significa a parábola do semeador. Jesus então utilizou desta parábola para exemplificar e ilustrar como pessoas de diferentes aspectos, etnias e cosmovisão receberiam a mensagem do Evangelho. Quando nós falamos aqui sobre aspectos, etnias, cosmovisão, talvez seja um termo um pouco usado mais para a área antropológica e missiológica. Nada mais estamos falando de pessoas de diferentes raças, de diferentes etnias, melhor dizendo, nacionalidades, cosmovisão, ou seja, a visão de mundo dessas pessoas é muito diferente uma cosmovisão do povo tribal, de uma sociedade complexa que nós vivemos em cidades. É bem diferente a cosmovisão dessas pessoas. E aí, o Evangelho, então, ele alcança todas elas, cada uma com a sua particularidade, cada uma com a sua especificidade também. Os solos aqui, então, apresentados, representam as pessoas e, consequentemente, o impacto que a mensagem causaria em seus corações. Apesar, então, de muitos rejeitarem ou até mesmo abandonarem o Evangelho, aqueles que creem e se mantêm fiéis dão muitos frutos. E aqui nós falamos, então, um pouco sobre a característica daquele contexto, sobre a situação do solo rochoso, no contexto da época. Então, nós vamos relembrar aqui. Não o solo coberto por pedras, porque quando nós falamos solo rochoso, provavelmente na sua mente vem aquele solo repleto de pedras, um solo acentuado. Na verdade, não era um solo coberto de pedras, mas uma grande rocha coberta com uma fina camada de terra. Isso alguns comentaristas nos informam, nos explicam em relação ao contexto em que Jesus estava exemplificando essa parábola. As sementes ali lançadas brotariam rapidamente, pois o sol aqueceria aquela camada fina, ou seja, então o processo de desenvolvimento seria mais acelerado por conta dessa situação. Mas, por falta de raiz e umidade, a planta aceleradamente queimou e secou, ou seja, ao mesmo tempo que aquilo favorecia o crescimento, a planta ela não conseguia desenvolver raízes e também não tinha a umidade necessária para que ela se mantivesse viva. E aí, então, nós falamos da primeira parte, do solo rochoso, falamos, então, a situação do nosso contexto, de que forma, né? A gente pegou o versículo 3, versículo 5, versículo 6, nós trouxemos essa parábola para a nossa realidade cotidiana, falamos, então, o que isso representaria no nosso contexto de hoje, as pessoas que são simpatizantes do Evangelho,
das pessoas que têm vivido nos nossos dias, dizendo que está na moda ser cristão, o evangelho que ele é pregado, que ele é anunciado, que ele comove as pessoas, promove situações emocionantes para aquelas pessoas. Grandes pregadores têm impactado multidões com seus sermões, e isso é muito bom. O impacto, então, é gerado nas mentes, nos corações dessas pessoas. Contudo, nós precisamos lembrar que o evangelho é uma semente lançada nos solos, ou seja, nos solos do nosso coração, que precisam de tempo para crescer, se desenvolver, amadurecer e frutificar. Esse, então, é o ciclo. Este é o processo do crescimento, do desenvolvimento. Então, nós falamos um pouco sobre essas questões também. E falamos que nós vivemos, esta geração que nós estamos vivendo, a geração pós-moderna, século XXI, a comunicação, nós estamos vivendo uma sociedade imediatista. Todos ali querem resultados a curtíssimos prazos, as pessoas não querem esperar, as pessoas não têm tempo para essas coisas. E a gente viu que o reino de Deus não trabalha nesta mesma cadência, nesta mesma frequência ou neste mesmo ritmo acelerado. Há necessidade de um tempo, há necessidade de um processo de maturidade, enfim, várias outras coisas. Nós precisamos ter paciência, nós precisamos esperar o tempo certo, que o Senhor vá nos amadurecendo para aquilo que é necessário, aquilo que Deus quer usar a sua vida, todo esse processo também é muito importante. Vimos também que o regulador das nossas atitudes, ele é o tempo, ou seja, a vida com Deus, a obediência ao chamado da sua palavra e a perseverança na obra do Senhor. Estes elementos, então, são apresentados a nós pelo tempo, de médio a longo prazo. Então, nós podemos observar que a caminhada cristã, ela não é uma caminhada de curto prazo. Ela é uma caminhada de longo prazo. Ou seja, é a nossa vida. É a expressão da nossa vida na sociedade. São as nossas atitudes que nós desenvolvemos com relacionamentos interpessoais, os nossos relacionamentos discipuladores, os nossos relacionamentos intencionais com as pessoas, no ponto de vista de ganharmos essas pessoas para Jesus. Essas pessoas, elas vão enxergar em nós, primeiramente, a vida de Cristo. Nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos nossos procedimentos, a maneira como nós lidamos com a sociedade, com o próximo, com a nossa fé, enfim, com os desafios que encaramos durante a vida, com as situações que nós estamos vivendo, enfim, essas pessoas certamente vão observar e têm observado a sua vida, o seu procedimento e as suas atitudes. A palavra de Deus, nós vimos que ela está repleta de exemplos de homens que aprenderam, se desenvolveram, cresceram e frutificaram para a glória de Deus. Por exemplo, a gente relatou sobre Moisés, José do Egito, Abraão, Isaac, Davi, Jeremias, Jó, Jonas, Esdras, Neemias, os apóstolos, apóstolo Paulo e tantos outros homens que foram crescendo, se desenvolveram e frutificaram para o reino do Senhor. O solo rochoso não é um terreno bom para o crescimento e amadurecimento do Evangelho, pois precisamos de raízes que nos manterá nos dias difíceis de perseguições e também de provações. Ou seja, não é um crescimento explosivo. Nós precisamos entender que é um processo. Então, diante das dificuldades da vida, diante das provações, diante de todas as adversidades que nós enfrentamos, nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo, e à medida com que nós vamos desenvolvendo as nossas raízes do Evangelho, nós vamos nutrindo as nossas vidas espirituais, emocionais, físicas, e isso vai nos dando condições de superar,
de atravessar, de enfrentar e de crescer naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Isso foi um breve resumo daquilo que nós compartilhamos na primeira parte aí, você que talvez esteja assistindo neste momento, o resumo da primeira parte, e agora nós vamos dar continuação àquilo que Jesus fala e explica na sua própria parábola. Então, nós estamos falando sobre o solo rochoso, e agora nós estamos falando sobre a explicação dessa palavra, da parábola. No versículo 20, Jesus ele fala o seguinte: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, Jesus ele fala sobre o semeador, ele fala que a palavra ela foi semeada, ele fala sobre o solo rochoso, e aqui a partir do versículo 20 e 21, Jesus ele vai explicando sobre isso. Mas nós temos que lembrar o seguinte: não foram todos que entenderam aquilo que Jesus estava falando. E em particular, Jesus ele explica para os seus discípulos. A semente que caiu em solo com pedras, aqui então representada, são as pessoas que recebem, que ouvem o Evangelho e aceitam essa mensagem com alegria. Elas aceitam com alegria, aquilo causa um impacto na vida delas, aquilo promove emoções nas quais elas talvez não haviam sentido. Né? Às vezes as pessoas, por conta de uma situação, você prega para ela, você anuncia o Evangelho para ela é impactada, ou talvez ela vai até uma igreja local, escuta uma mensagem, ela ouve aquela mensagem cantada que são os louvores, as músicas, enfim. Isso tudo mexe, elas recebem, elas ouvem, elas aceitam aquela mensagem com alegria. Aparentemente, o resultado foi positivo. Aparentemente, o objetivo foi atingido. Aparentemente, a missão foi cumprida. Nós podemos até pensar dessa forma. Olha, talvez aquela pessoa até levantou a sua mão, se entregando a sua vida a Jesus. Aparentemente, todo o trabalho foi feito. A indagação é a seguinte: o que mantém isso são as raízes. O que mantém uma pessoa firme